Fala, fogão! Tá começando mais um Fino do Glorioso, o último da primeira temporada de 2026. Não fica triste, hein? Porque ontem teve jogo do Glorioso e o placar final foi 2-1 pro Bahia na Fonte Nova. Mas quem assistiu ao jogo sabe que a frustração do torcedor nasce justamente de um detalhe, ou melhor, de uma sequência de detalhes que tiraram uma partida ganha da nossa mão. É óbvio que eu vou destrinchar todos eles nesse vídeo, porque até os minutos finais do primeiro tempo o Glorioso fazia um jogo perfeito, organizado, competitivo, seguro defensivamente e extremamente perigoso nos contra-ataques. Mesmo longe de casa, a equipe de Franklin Carvalho estava muito confortável dentro da partida. E talvez seja exatamente por isso que essa derrota doa tanto. Porque mais uma vez ela não nasceu da superioridade do adversário, e sim dos nossos próprios erros. Por isso, fogão, não cometa o erro de sair desse vídeo só porque eu peço o teu like. Ele é muito importante pro canal. E se aparecer o botão de hype aí, aperta também, para que essa mensagem positiva possa ganhar a rede. Desde o início, o plano de jogo era claro. Franklin montou a equipe num 4-2-3-1. Montoro estava centralizado atrás de Arthur Cabral, Cauã Toledo aberto pela esquerda, Vidalba pela direita. E a engrenagem funcionava muito bem. O Bahia tinha momentos de posse, mas encontrava enorme dificuldade para transformar domínio em oportunidade real. O Botafogo controlava os espaços, fechava as linhas de passe e encontrava corredores para acelerar em velocidade. A recompensa chegou cedo, logo aos 6 minutos. Cabral fez pressão alta perfeita, forçou o Bahia a rifar a bola. Foi então que apareceu o Guinho. Que jogador, fogão! Insisto em dizer. Nossa joia do bairro leu a jogada antes de todo mundo. Antecipou a trajetória da bola, dominou no peito, tirou o marcador com um movimento simples. E ao perceber o espaço à sua frente, soltou aquela bomba no ângulo. Pode anotar, fogão, um dos gols mais bonitos da rodada. E mais uma exibição de um jogador que eu já chamava a atenção desde as categorias de base. O Guinho entrou no fogo, substituiu o Danilo com competência e a cada oportunidade mostra maturidade para ganhar a posição. E o gol não mudou o cenário da partida. O Botafogo continuou melhor, indo para cima. Montoro obrigou o Ronaldo a fazer grande defesa. Eric salvou bola praticamente em cima da linha de Medina. E os contra-ataques surgiam em sequência. A sensação era clara, fogão. O segundo gol era questão de tempo. Estávamos muito mais perto disso do que o Bahia do empate. Mas o futebol costuma punir quando o controle emocional desaparece. E foi aí que o jogo mudou. Primeiro, o VAR chamou num lance de interpretação e voltou um cartão vermelho aplicado pelo árbitro em campo. Medina sairia de cara pro gol, fogão. Mais do que a decisão em si, o episódio reacende uma discussão que acompanha todo o campeonato. A falta de uniformidade dos critérios utilizados pela arbitragem brasileira. O próprio Medina foi expulso em lance muito semelhante contra o Palmeiras. Como não lembrar de Adrielson em 2023? Contra quem mesmo? O sistema é foda, meu parceiro. E aí, nos minutos finais, Neto salvou o Botafogo com boa defesa. Ferrarese chegou a dar uma moral. Mas ele segurou a bola além do tempo permitido e o árbitro marcou o escanteio. Uma decisão rigorosa, muitos não dão, mas está prevista na regra. E ainda mais com esse árbitro que já gosta de aparecer, conhecemos bem. E o problema no fim, fogão, não foi a marcação, foi a reação do goleiro. Todo mundo viu. E aqui não existe muito espaço para defesa. Reclamar faz parte do futebol. Perder o controle daquela forma, não. Principalmente para um goleiro com tanta experiência em um momento decisivo da partida. A expulsão foi uma atitude responsável que comprometeu o trabalho de todo o restante da equipe. Isso é indiscutível. Assim como a falta de critério desse árbitro, que na semana passada relevou essa situação. Vai tomar no cu, caralho! Tá ridículo! Tá ridículo o que você tá fazendo! Tá ridículo! Ou seja, fogão, existe critério sim.
E ele está altamente relacionado com a camisa. E não se iluda, por aqui jamais cansaremos de mostrar, ganhando, perdendo, empatando. Com um homem a menos em campo, Franklin precisou mexer imediatamente. E aí sobrou para o Vidalba, que deixou o campo para a entrada de Raul. O Botafogo perderia força ofensiva e precisava se reorganizar para a disputa de um tempo inteiro em inferioridade numérica. Ainda assim, o time seguiu competindo. O Bahia passou a ter mais posse, a ocupar mais o campo ofensivo, mas não transformava esse domínio em sufoco. Pelo contrário, mesmo com 10 jogadores em vários momentos, o Glorioso parecia muito mais perto do segundo gol do que sofrer o empate. Só que a conta do desgaste chega, Fogão. Com um jogador a menos, o time corre mais, fecha mais espaço, desgasta muito mais energia. E quando o cansaço aparece, os erros começam a surgir. E foi nesse contexto que nasceu uma das jogadas mais bizarras desse Campeonato Brasileiro. Ferrarese estava sob pressão e recuou a bola para Raul sem perceber o seu posicionamento. Raul foi surpreendido, é verdade, mas o principal erro acontece justamente depois. O goleiro escolhe a perna errada para fazer o domínio e reage de uma forma totalmente inesperada no lance. A jogada exigia mais agressividade, se necessário até um carrinho. Nada disso aconteceu. Foi um lance tosco. Muito bizarro, Fogão. E posso cravar o gol mais feio da rodada. O desespero do Ferrarese já dizia tudo. Precisou ser consolado por nossas joias do bairro, enquanto Raul mal reagiu. E vou te falar, Fogão, até aquele momento o Ferrarese fazia uma partida extremamente segura, impecável. E eu não vou crucificá-lo nesse lance, porque pelo menos pra mim ele segue sendo um dos jogadores mais consistentes do Botafogo nessa temporada. O gol de empate mudou o ambiente da partida. O Bahia ganhou confiança, a torcida cresceu e começou a empurrar. E o time da casa passou a acreditar na improvável virada. Mesmo assim, o Glorioso continuava encontrando espaços para contra-atacar. As chances apareceram, mas faltou qualidade na última decisão. Arthur Cabral, Matheus Martins e outros jogadores tiveram a oportunidade de encontrar companheiros em condições melhores de finalização. Mas faltou capricho, o último passe, a escolha certa. E quando você não mata um jogo desse tamanho, acaba assumindo o risco. Nos minutos finais faltou perna, o desgaste físico do Botafogo era evidente. O Bahia era impulsionado pela torcida, pela necessidade do resultado. E começou a colocar jogador dentro da área. Até que em uma jogada de linha de fundo, o cruzamento encontrou David Duarte livre dentro da área. O zagueiro finalizou e decretou a virada. Mas assim, Fogão, tirando a revolta pelo resultado final, é inegável que individualmente alguns nomes merecem destaque. O Guinho foi um dos melhores em campo, não apenas pelo golaço, mas pela maturidade demonstrada durante toda a partida. Medina joga demais, faz toda a diferença enquanto está em campo. Eu não teria sacado. Alvarito Montoro voltou a mostrar muita qualidade entre linhas e capacidade de criar situações ofensivas. Ferrarese volta a falar. Apesar do lance do empate, fez mais uma atuação defensivamente consistente. Por outro lado, não dá para passar pano. Neto acabou sendo o principal responsável pelo resultado. Sua expulsão mudou completamente o rumo da partida. Raul também merece críticas pela passividade que permitiu o empate do Bahia. Ontem tivemos 31% da posse de bola, foram 13 finalizações com 4 grandes chances criadas. Acertamos apenas 69% dos passes. Caiu bastante a qualidade, principalmente no segundo tempo. Com um a menos, a coisa ficou bem mais difícil, Fogão. Mas a verdade é que o Botafogo não perdeu porque foi dominado pelo Bahia. Muito pelo contrário. Fez um jogo muito competitivo, num campo pesado, e foi superior em diversos momentos. E mesmo com um homem a menos durante todo o segundo tempo, continuou lutando até o fim. Mas o futebol às vezes é cruel, Fogão. E tivemos mais uma derrota que serve como alerta. A missão agora é usar a pausa da Copa para transformar essa postura em consistência. E se você ficou até aqui, quero agradecer a moral e dizer que é claro que não vou te deixar na mão durante a Copa do Mundo. Vai rolar uma programação muito especial aqui no Glorioso Cast. Então ativa o sininho para não perder nada. Deixa o seu like e vamos juntos, que o melhor está por vir. Confia, Fogão.
vai dar bom.